Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, a nossa leitura, mais um tempo aqui com o Senhor e com a palavra, né? E eu tenho certeza que esse domingo o Senhor vai continuar ministrando as nossas vidas, fechando essa semana aí, né? Já início da outra, para colaborar com tudo aquilo que Ele já tem feito no nosso espírito, com tudo aquilo que Ele já tem falado conosco durante esse ano. Nós já estamos aí caminhando para a primeira semana de agosto terminada, né? Semana 32. E eu tenho certeza que esse mês de agosto e esses 5 meses que faltam para terminar o ano, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses. Só faltam 5 meses para acabar 2023 e muita coisa o Senhor tem para ministrar na nossa vida. Nós estamos aí ainda quase, né, no finalzinho do Velho Testamento. A gente tem alguns profetas ainda para tá lendo, né? Principalmente Jeremias vem aí com corda total. Jeremias é power, né? Poder de Deus. Esse profeta foi um dos grandes profetas também de Israel e Judá. O seu livro também é bem denso, bem poderoso, forte, grande, né? Então a gente tem aí ainda Jeremias para nos encher com as profecias e com aquilo que Deus está fazendo. Então a gente tem aí mais duas, deixa eu ver aqui, gente. 1, 2, 3, 4. Tem Ezequiel ainda, né? 4, 5, 6, 7. 7 semanas. 7 semanas. Gente, é muito pouco. Passa muito rápido, né? A gente vai até a semana 40 com o Velho Testamento. Nós estamos finalizando aí a 32, né? Então faltam 7 semanas para a gente finalizar o Antigo Testamento. E aí na semana 41 a gente já começa o Novo Testamento. E, nossa, vai ser maravilhoso, né? Não tenho dúvidas daquilo que Deus está fazendo e vai continuar a fazer. Vamos orar então para a gente entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai dar continuidade aqui. Jesus, obrigada por mais esse dia, por esse domingo, por essa leitura. Obrigada por esse final de semana, Espírito Santo. Nós te adoramos porque tivemos um tempo em família, tivemos um tempo de comunhão, tivemos um tempo com o Senhor em unidade no corpo de Cristo. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós durante esse ano de 2023. Jesus, eu sou grata ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor tem dado. E esses benefícios, Senhor, é saúde, é a nossa alegria, é a paz, é a nossa moradia, é a nossa comida no prato, Senhor, é as nossas roupas, o que nós podemos vestir, calçar, comer. O Senhor tem nos dado tudo o que precisamos, Pai, e por isso somos gratos. Mas mais do que isso, Espírito Santo, como o Senhor tem nos alimentado espiritualmente. Como o Senhor tem nos enchido com a sua palavra, como o Senhor tem sido bondoso em nos ensinar um pouco mais da palavra. Obrigada, Jesus. Continua ministrando a nossa vida, a vida dos meus irmãos que têm acompanhado aqui. Eu sou muito feliz, Pai, porque o Senhor tem nos dado fome e sede pelo Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá, semana 32, então dia 7, domingo, dia 6 de agosto. E nós vamos então ler 2 Reis 22 e 23. Quem tá com a apostila aí, corrige aí. 23 esse número aí, não é 22, 22, tá? É 22, 23. E depois a gente vai ler 2 Crônicas 34 e 35. Provavelmente tem a ver com os mesmos textos. Por isso a gente vai estar fazendo essas duas leituras, tá bom? Então, o primeiro texto, 2 Reis 22, versículo 1 diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida, filha de Adaías, isso. Ela era de Bozicate. Josias fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o seu secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá falar com Ilquias, o sumo sacerdote,
e diga a ele para recolher a prata dada aos sacerdotes na porta do templo do Senhor, quando o povo vem para adorar. Ele deve entregar essa prata aos homens para supervisionar a reforma do templo, de maneira que eles possam contratar carpinteiros e pedreiros para fazerem os reparos no templo e comprar madeira e pedra. Os supervisores da construção não eram obrigados a fazer o registro das despesas e prestar contas, porque eram homens honestos. Um dia o sumo sacerdote Ilquias foi ver Safã, o secretário do rei, e disse: encontrei um livro no templo do Senhor, e esse livro é o livro da lei. O livro foi entregue a Safã para ler. O secretário Safã voltou ao rei e relatou: os seus servos tomaram a prata que havia no templo do Senhor e a entregaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E acrescentou: o sacerdote Ilquias também encontrou um livro. Então Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou as suas roupas e ordenou o seguinte ao sumo sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, por todo o povo de Judá, a respeito dos ensinamentos deste livro. O Senhor deve estar muito irado com todos nós, porque nem nós, nem os nossos pais, que já morreram, temos obedecido ao que está escrito neste livro a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram a uma região de Jerusalém conhecida como Cidade Baixa, procurar a profetisa Hulda. Ela era mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Aras. Salum era o encarregado da guarda real, do guarda-roupa real. Ela disse a eles: assim diz o Senhor, Deus de Israel: digam ao homem que enviou vocês a mim, que vou destruir esta cidade e seu povo, assim como declarei naquele livro que o rei de Judá leu. Farei isso porque o povo de Judá me abandonou, adorou outros deuses e me deixou muito irado. E a chama do meu furor arderá contra este lugar e não poderá ser apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se entristeceu e você se humilhou perante o Senhor quando leu o livro e as advertências de que esta terra seria amaldiçoada e ficaria desamparada, e porque você rasgou as suas vestes e chorou diante de mim, eu ouvirei a oração que fez, declara o Senhor. Portanto, só depois da sua morte vou castigar Jerusalém. Você será sepultado em paz, seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então, eles levaram a mensagem ao rei. Capítulo 22 fala de duas situações muito importantes aqui, né? O rei Josias, ele estava no poder e a palavra fala que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Isso quer dizer que ele foi um homem temente, ele procurava agir com justiça no seu reinado. E num dado momento ele pediu para o seu secretário ir e pegar a prata que eles estavam recolhendo no templo para fazer benfeitorias, para organizar a reconstrução, né, a reforma que estava sendo feita no templo. E com essa reforma os trabalhadores acharam o livro da lei, provavelmente no meio dos escombros, no meio da bagunça, no meio de salas talvez entulhadas com coisas, né? E Ilquias, o sumo sacerdote, tão alegre com isso, entrega esse livro para o secretário do rei, e o secretário do rei leva para que seja lido. Quando Josias ouve a leitura do livro da lei, que ele percebe que tudo que eles estavam fazendo em Judá há muitos anos, que seu pai fazia muitos anos, que seu avô fazia muitos anos, estava contrário à palavra de Deus, ele se humilha, né? Ele rasga suas vestes em sinal de humilhação, dizendo: nós temos feito tudo errado, a ira do Senhor vai se acender contra nós, nós seremos destruídos. Vão e consultem ao Senhor por mim. O texto diz que eles vão até a casa de uma mulher, de uma profetisa, né? De uma profetisa, isso mesmo, na Cidade Baixa. Gente, nós estamos falando de um profeta, nós estamos falando de um sumo sacerdote que era Ilquias, nós estamos falando de homens que estavam ali o tempo inteiro ao redor do rei, que estavam todo o tempo no templo, adorando a Deus dentro das festas, e esses homens não tinham o mínimo contato com a voz do Senhor.
Eles precisaram sair e ir buscar a voz do Senhor através de uma profetisa, através dessa mulher chamada Hulda. E essa mulher, então, é que traz a mensagem para o rei, né? Isso só me mostra o quanto muitas vezes nós somos pessoas que estamos no meio do povo de Deus, no meio das coisas de Deus, mas o nosso ouvido está agravado. O nosso ouvido ele está fechado, né, para ouvir a voz do Senhor. E isso é muito preocupante, né? A gente precisa se preocupar com isso, porque esse texto está mostrando para mim hoje. Eu queria compartilhar isso com vocês. Muito cuidado com a gente estar no meio das coisas de Deus, mas os nossos ouvidos estarem fechados para a voz do Senhor. A gente tem que ir atrás de outras pessoas para que elas consultem o Senhor e nos tragam a resposta a respeito de situações. Isso é muito perigoso. O Senhor deseja falar comigo e com você, e a palavra está à nossa disposição. O Espírito Santo está pronto a falar conosco. Quando essa mulher traz a profecia, ela traz duas profecias nesse momento. A primeira é de que todas as promessas e tudo que está ali, né, as advertências e tudo que vai acontecer, que está escrito no livro da lei, vai acontecer. Deus vai fazer. Mas o Senhor se compadece, né? Tem misericórdia de Josias, porque ele se humilhou, ele se entristeceu, ele se arrependeu dos seus pecados. Então o Senhor diz que durante a vida dele, até que ele morra, não haverá essa destruição em Jerusalém. Ele não vai ver com os seus olhos aquilo que o Senhor vai fazer naquela terra. E isso é muito bom, né? Quando o Senhor nos livra, né, de vermos as desgraças que vai acontecer. Nós temos clamado Maranata, né? Nós temos clamado que o Senhor venha, que Jesus venha, né? Que a volta de Jesus esteja mais próxima do que nunca. Mas quantos de nós, né, realmente gostaríamos de ser livrados desse dia terrível, né? Tremendo e terrível, porque a volta de Jesus não será fácil, né? A grande tribulação não será fácil. Serão dias muito difíceis, mas também de muita glória. E nós podemos orar assim como Josias e pedir ao Senhor que a misericórdia dele nos alcance, para que a gente não tenha que passar pela grande tribulação, talvez, né? Que a gente morra antes do Senhor voltar, para sermos livres, né, de tantas desgraças, de ver tantas pessoas morrer. Mas se também for do agrado do Senhor que estejamos aqui, Maranata também da mesma maneira, queremos estar aqui e fazer tudo aquilo que o Senhor deseja que nós façamos até a sua volta. Amém? 23, gente, capítulo 23. Depois disso, o rei mandou chamar as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os sacerdotes e profetas, pelo povo todo de Jerusalém e de Judá, desde os mais jovens até os mais velhos. O rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que tinha sido achado no templo do Senhor. O rei se colocou em pé junto à coluna real, diante do povo e na presença do Senhor. Ele e o povo fizeram uma promessa sincera ao Senhor, de que obedeceriam ao Senhor de todo o coração e de toda a alma, praticariam seus mandamentos e as suas leis, confirmando as palavras da aliança escritas naquele livro. Então o rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias e aos outros sacerdotes e também aos guardas do templo, para que retirassem do templo do Senhor todos os objetos que eram usados na adoração de Baal, de Aserá, do sol, da lua e das estrelas. O rei queimou tudo isso nos campos do vale de Cedron, fora de Jerusalém, e levou as cinzas para Betel. Ele matou os sacerdotes dos deuses falsos nomeados pelos reis anteriores de Judá, pois esses sacerdotes tinham queimado incenso nos altares idólatras, nas colinas das cidades de Judá e arredores de Jerusalém. Aqueles sacerdotes que haviam oferecido incenso a Baal, ao sol, à lua, às estrelas e aos planetas e a todos os exércitos celestiais. Também tirou do templo do Senhor a imagem vergonhosa de Aserá e a levou para fora de Jerusalém, para o córrego de Cedron. Ali ele queimou essa imagem e a reduziu a cinzas, que foram jogadas sobre os túmulos do povo. Também derrubou as casas dos prostitutos cultuais, localizadas ao redor do templo do Senhor, onde as mulheres teciam mantos para a imagem de Aserá. O rei Josias trouxe de volta a Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá e derrubou todos os altares idólatras que haviam nas montanhas onde eles haviam queimado incenso.
Derrubou, inclusive, aqueles que estão em lugares tão afastados como Jebá e Berseba. Além disso, ele destruiu altares idólatras colocados na entrada do palácio de Josué, o governador de Jerusalém. Esse palácio estava localizado à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Embora esses sacerdotes, que eram conhecidos como sacerdotes dos altos, não oferecessem sacrifícios no altar do Senhor em Jerusalém, eles comiam pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. Depois o rei profanou o altar de Tofete, que fica no vale dos filhos de Rinom, de maneira que ninguém mais podia usar esse altar para sacrificar seu filho ou sua filha ao deus Moloque. Ele retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração do sol e queimou os carros que também haviam sido consagrados à adoração do sol, localizados perto da entrada do templo. Essa entrada ficava próxima do quartel de um oficial chamado Natan-Meleque. O rei também derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído sobre o terraço do palácio, em cima da sala de Acás, e destruiu os altares que Manassés tinha construído nos 2 pátios do templo do Senhor. O rei esmigalhou esses altares e espalhou os pedaços pelo vale de Cedron. O rei também profanou os altares idólatras que havia nos montes ao lado leste de Jerusalém e ao sul do monte da destruição, que Salomão, rei de Israel, havia construído para Asterote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus dos Moabitas, e para Moloque, o detestável deus dos Amonitas. O rei Josias esmigalhou as colunas, derrubou os postes sagrados de Aserá e espalhou os ossos humanos nesses locais. Josias também derrubou o altar de Betel, o altar idólatra construído por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. As pedras ele reduziu a pó e queimou o poste sagrado de Aserá. Quando Josias olhou ao seu redor, notou que havia diversas sepulturas na encosta da montanha. Então ele deu ordem aos seus homens para que tirassem das sepulturas os ossos e os queimassem sobre o altar de Betel, a fim de deixar impuro esse altar, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus, que declarou que essas coisas aconteceriam ao altar de Jeroboão. Que monumento é aquele ali? Perguntou o rei. E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e anunciou que aquilo que o rei acaba de fazer aconteceria aqui, ao altar de Betel. Então o rei Josias respondeu: deixem que fique onde está, ninguém mexa nos seus ossos. Assim não queimaram aqueles ossos, nem os ossos do profeta que veio de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias profanou e tirou todos os altares idólatras nas montanhas de toda a região de Samaria. Eles tinham sido construídos pelos diversos reis de Israel, que com isso provocaram a ira do Senhor. Josias matou todos os sacerdotes desses altares idólatras, ali mesmo, em seus próprios altares, e queimou os ossos humanos sobre os altares, para deixá-los impuros. Depois de tudo isso, voltou para Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem para todo o povo: celebrem a cerimônia da Páscoa do Senhor, o seu Deus, como está escrito neste livro da aliança. Não havia tido uma celebração da Páscoa como esta desde os dias dos juízes de Israel. E nunca houve outra igual em todos os dias dos reis de Israel e de Judá. Essa Páscoa foi comemorada ao Senhor em Jerusalém, no 18º ano do reinado de Josias. Josias exterminou também os médiuns, os que consultavam os mortos, todo tipo de ídolo do lar, outros ídolos e todos os outros objetos de adoração que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso porque queria seguir todas as exigências das leis que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias encontrou no templo do Senhor. Não houve nenhum outro rei que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças e seguisse todas as leis de Moisés quanto Josias. Porém, o Senhor ainda manteve a sua grande ira contra Judá, por causa das coisas más que o rei Manassés havia feito provocar a sua ira. Pois o Senhor tinha dito: retirarei Judá da minha presença, assim como fiz com Israel, e não aceitarei a cidade de Jerusalém que escolhi, e o templo do qual eu disse: ali estará o meu nome. Os demais acontecimentos da história do reinado de Josias estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Naqueles dias o faraó Neco, rei do Egito, atacou o rei da Assíria junto ao rio Eufrates.
O rei Josias foi ao encontro dele para combatê-lo, porém o faraó Neco o enfrentou e o matou em Meguido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de volta num carro de Meguido para Jerusalém e o sepultaram no túmulo que ele havia escolhido. E o povo escolheu Jeoacás, filho de Josias, como seu novo rei. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando subiu ao trono e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, tal como os reis que vieram antes dele. O faraó Neco mandou prendê-lo na cadeia de Ribla, em Amate, para não deixar que ele reinasse em Jerusalém, e ainda cobrou um imposto de Judá de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Então o rei egípcio escolheu Eliaquim, filho de Josias, para reinar em Jerusalém, e trocou o nome dele para Jeoaquim. Depois ele levou o rei Jeoacás para o Egito, onde este morreu. Jeoaquim cobrou imposto de cada um conforme as suas posses para conseguir a prata e o ouro que o faraó tinha exigido. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele reinou por 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zebida, filha de Pedaias, natural de Ruma. Jeoaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os outros reis que vieram antes dele. Uma pena, né? Gente, capítulo 23 é tremendo em detalhes. Eu queria que você aí depois tivesse um tempo para ler esse texto novamente, para grifar algumas coisas que você achar importante, porque pensa num texto forte, profundo, o quanto Josias realmente temeu ao Senhor, o quanto ele realmente tomou zelo pelas coisas de Deus, pela cidade de Judá e Jerusalém, por Israel também, né? Porque fala que ele também fez a limpeza não só em Judá e Jerusalém, mas em Israel também, no Reino do Norte. Josias foi um homem que entendeu, que compreendeu o temor do Senhor e assim buscou isso no seu reinado, limpar tudo aquilo que ele podia com a autoridade que estava sobre ele, que era de rei. Então, o que Deus desejava fazer através de todos os reis de Israel, a partir de Davi, aliás, a partir de Saul, na verdade, poucos deles, né, todos esses que nós vimos passar, poucos deles tiveram a atitude que Josias teve, que Davi teve, né, que Salomão teve, mas a maioria deles, infelizmente, ou no início ou no final, se desviaram do Senhor e não completaram a limpeza necessária para que Jerusalém, para que as 12 tribos de Israel tivessem então esse entendimento de temor de Deus. E no final ainda fala que depois que Josias morre numa batalha contra Neco, né, o rei do Egito, ataca ali, e ele morre nessa batalha, os 2 filhos dele, que tomam posse depois dele, também se desviam e trazem e fazem o que é mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque provavelmente eles já foram criados dentro daquele ambiente de idolatria, de desobediência ao Senhor, de falta de temor. Então, independente das atitudes que o pai tinha acabado de ter nos últimos anos do seu reinado, esses meninos não conseguiram absorver o que realmente eles precisavam entender sobre as coisas de Deus. E por isso eles também foram desobedientes ao Senhor. E o Senhor vai cumprir a sua ira sobre Judá e sobre Jerusalém. Vamos lá para 2 Crônicas, gente? Abram lá, 2 Crônicas 34 e 35. 2 Crônicas 34 e 35. 34, vamos lá. 2 Crônicas 34. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu com muito cuidado o bom exemplo do seu antepassado Davi. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, ele começou a buscar o Deus do seu antepassado Davi. 4 anos depois, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os altares dos deuses falsos, dos postes ídolos, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Ele foi pessoalmente ver como eram destruídos os altares de Baal, como eram derrubadas as colunas sobre os altares e os postes sagrados, reduzidos a pó,
bem como os ídolos de metal, e espalhados sobre os túmulos daqueles que ofereciam sacrifícios a esses deuses. Depois ele queimou sobre os seus próprios altares os corpos dos sacerdotes que não adoravam a Deus, purificando assim o povo de Judá e de Jerusalém. A seguir foi as cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e até da distante Naftali, e fez a mesma coisa nesses lugares. Derrubou os altares dos deuses falsos, reduziu a pó os outros ídolos e derrubou todos os altares de incenso. Ele fez isso em toda parte da terra de Israel, antes de voltar para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, depois que ele havia purificado a terra e o templo, ele nomeou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador de Jerusalém, e Joá, filho de Joacás, tesoureiro da cidade, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Josias estabeleceu um sistema de recolher donativos para o templo. A prata era recolhida nas portas do templo do Senhor pelos levitas, que estavam de serviço ali, e levada ao sumo sacerdote Ilquias para a contagem. As ofertas eram trazidas pelas pessoas que vinham de Manassés, de Efraim e de outras partes remanescentes de Israel, bem como do povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles confiaram a prata aos homens convocados para supervisionarem a reforma do templo do Senhor, que pagavam os trabalhadores que faziam os reparos e a reconstrução no templo. Essa prata também servia para pagar os carpinteiros e pedreiros e para comprar material de construção, blocos de pedra trabalhada, madeira para as vigas e para as outras reformas que os reis anteriores de Judá haviam demolido. Os trabalhadores foram ativos e fiéis sob a chefia de Jaate e Obadias, levitas da família de Merari, e por Zacarias e Mesulão, da família de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais eram encarregados de tocar para louvar o Senhor enquanto a obra progredia. Alguns deles dirigiam os trabalhos comuns que traziam os materiais para os operários. Outros ainda ajudavam como secretários supervisores e guardas dos portões. Um dia, quando Ilquias, o sumo sacerdote, estava no templo do Senhor, registrando a prata recolhida nas portas, encontrou um velho livro que se verificou ser o livro das leis de Deus, dadas por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário do rei, Safã: "Veja o que eu encontrei no templo. Esse é o livro da lei." E Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei, junto com seu relatório da reconstrução, e disse: "Os servos do Senhor estão fazendo tudo de acordo com o que lhe foi ordenado. Os cofres da prata foram abertos e contados e entregues nas mãos dos supervisores e dos trabalhadores." E Safã acrescentou: "O sacerdote Ilquias entregou-me um livro." E ele leu o livro em voz alta para o rei. Quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas e deu ordens a Ilquias, Aicão, filho de Safã, Abdom, filho de Mica, o secretário Safã, e Asaías, ajudante pessoal do rei, dizendo: "Vão ao templo e orem ao Senhor por mim. Orem por todo o remanescente de Israel e de Judá, porque este livro diz que o motivo pelo qual a grande ira do Senhor foi derramada sobre nós é que nossos pais não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram conforme o que está escrito neste livro." Então Ilquias e os demais homens foram à casa da profetisa Hulda, esposa de Salum, filho de Tocate, neto de Arás. Salum era o alfaiate do rei. Ela morava na parte baixa de Jerusalém. Quando contaram a ela sobre o problema do rei, Hulda respondeu: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que enviou vocês a mim. Assim diz o Senhor: eu vou destruir esta cidade e seu povo. Todas as maldições escritas no livro lido diante do rei de Judá vão acontecer. Pois meu povo me abandonou e adorou deuses falsos, provocando a minha ira por causa das suas ações. Portanto, o meu furor será derramado sobre este lugar e não se retirará. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Já que você está triste e se humilhou diante de mim quando ouviu minhas palavras contra esta cidade e seu povo, e rasgou sua roupa e chorou perante mim, eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Portanto, não enviarei o mal prometido sobre esta cidade e seu povo antes da sua morte." Então eles levaram ao rei Josias a palavra do Senhor. Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém.
Ele foi ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, tanto grandes como pequenos. Ali o rei leu o livro para eles, em voz alta, todas as palavras da aliança de Deus que foi achado no templo do Senhor. Enquanto o rei estava diante deles, fez uma promessa ao Senhor de seguir os seus mandamentos, testemunhos e decretos com todo o seu coração e sua alma e fazer o que estava escrito no livro. Ele exigiu que todos em Jerusalém e Benjamim prometessem cumprir esse trato com Deus, e todos eles prometeram. Assim Josias retirou todas as imagens de todo o território dos israelitas e exigiu que todos adorassem o Senhor seu Deus. Por todo o restante da vida do rei, eles continuaram servindo ao Senhor, o Deus de seus pais. Maravilhoso, né, gente? É o mesmo texto lá de 2 Reis 22, onde eles encontram o livro, onde ele se humilha, né, onde Deus fala com ele através da profetisa Hulda, de que não destruiria Judá até a morte dele. Mas depois da morte, a ira do Senhor viria sobre essa cidade. Capítulo 35. Então Josias anunciou que a festa da Páscoa seria comemorada no 14º dia do primeiro mês, em Jerusalém. O cordeiro da Páscoa foi morto naquela tarde. Ele também designou sacerdotes para os seus postos e os estimulou a começarem o seu trabalho no templo do Senhor novamente. Ele enviou uma ordem aos levitas consagrados ao Senhor para instruírem todo o povo de Israel. Já que a arca sagrada está agora no templo de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, e vocês não precisam mais carregá-la sobre os ombros de um lugar para o outro, sirvam ao Senhor o seu Deus e a Israel, seu povo. Organize-se para os serviços para a família, por famílias, de acordo com seus grupos, como era o costume no templo dos seus pais, conforme a orientação escrita de Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Cada grupo de levitas vai atender a determinados grupos de famílias do nosso povo no lugar santo. Abatam os cordeiros para a Páscoa, santifiquem-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas. Sigam todas as instruções do Senhor dadas por intermédio de Moisés. Então o rei Josias ofereceu do seu rebanho 30.000 cordeiros e cabritos para as ofertas da Páscoa do povo, além de 3.000 novilhos. Os oficiais do rei também ofertaram de livre vontade para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os chefes do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois para o sacrifício da Páscoa. Conanias e seus irmãos Semaías e Natanael, e os líderes dos levitas, Asabias, Jeiel e Josabade, deram 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois aos levitas para o sacrifício da Páscoa. Quando tudo estava preparado para a festa, os sacerdotes foram para os seus lugares e os levitas formaram os grupos de serviço, conforme o rei havia mandado. Então os levitas mataram os cordeiros da Páscoa e entregaram o sangue aos sacerdotes. Os sacerdotes aspergiram o sangue sobre o altar, enquanto os levitas tiravam a pele dos animais. Eles separavam os animais para cada tribo apresentar suas próprias ofertas queimadas ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, e fizeram a mesma coisa com os bois. Depois, conforme estava ordenado pela lei de Moisés, assaram os animais da Páscoa sobre o fogo, cozinharam as ofertas sagradas em panelas, caldeirões e frigideiras, e os levaram depressa a todo o povo para comer. Depois, os levitas prepararam o que era deles e para os sacerdotes, descendentes de Arão, porque os sacerdotes ficaram ocupados desde a manhã até a noite, oferecendo a gordura e as ofertas queimadas. Os cantores, descendentes de Asaf, estavam em seus lugares, seguindo as instruções dadas pelo rei Davi. Asaf, Emã e Purgedutum, profeta do rei. Os porteiros tomavam conta das portas e não precisavam deixar seus postos, porque a refeição deles era trazida pelos seus irmãos levitas. Toda a cerimônia da Páscoa foi realizada naquele dia. Todas as ofertas queimadas foram sacrificadas sobre o altar do Senhor, conforme as ordens de Josias. Todos os israelitas que estavam presentes em Jerusalém tomaram parte na festa da Páscoa e na festa dos pães sem fermento, durante 7 dias. Desde o tempo do profeta Samuel, a Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira. Nenhum dos reis de Israel haviam celebrado uma Páscoa semelhante a esta.
como o fez o rei Josias, incluindo tanto os sacerdotes, levitas e todo o povo de Jerusalém, de todas as partes de Judá e também de todo Israel. Esta Páscoa foi comemorada no 18º ano do reinado de Josias. Depois de tudo que Josias havia feito e depois de preparar o templo do Senhor, Neco, rei do Egito, levou o seu exército para lutar em Carquemes, junto ao rio Eufrates, e Josias marchou contra ele. O rei Neco, porém, enviou representantes a Josias com esta mensagem: Não quero lutar com você, ó rei de Judá. Vim apenas para combater os meus inimigos. Deixe-me em paz. Deus me disse para me apressar. Não se intrometa com Deus, ou ele o destruirá, porque ele está comigo. Mas Josias não quis saber de voltar atrás. Ele levou o seu exército para a batalha no vale de Meguido. Colocou de lado suas roupas reais, de modo que o inimigo não podia reconhecer. Josias não quis acreditar que a mensagem de Neco era da parte de Deus. Os flecheiros do inimigo feriram o rei Josias, e ele disse aos seus oficiais: Tirem-me da batalha, estou seriamente ferido. Então os oficiais o tiraram do seu carro e o colocaram em outro carro, e ele foi levado para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado ali, no cemitério real. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou por ele. O profeta Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias. Até hoje os cantores e cantoras ainda cantam canções tristes em homenagem à morte de Josias. Essas canções de tristeza foram registradas nas lamentações oficiais dos reis de Israel. Os demais acontecimentos de Josias, suas boas ações e como ele seguiu as leis do Senhor, tudo o que ele fez do início ao fim, está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Capítulo 35, então, remete também à história que nós lemos lá em 2 Reis, capítulo 23, que fala sobre essa ordem, né, que Josias colocou em todo o reino de Israel e Judá e Jerusalém. Essa Páscoa que eles celebraram aqui, com certeza não é por acaso. Tudo isso acontece e culmina, né, e chega exatamente na data do início do calendário das festas judaicas, né? E é justamente o primeiro mês do ano, e Josias acabou de ler o livro da lei e ele diz: vamos celebrar a Páscoa. Então eles separam os cordeiros, eles se consagram, os sacerdotes, os levitas, eles preparam toda a festa da Páscoa, os pães sem fermento, os 7 dias que deveria ser então comemorada essa festa da Páscoa com os pães sem fermento é feito. E a palavra diz que desde o tempo de Samuel, nenhum rei de Israel havia feito uma celebração dessa festa de Páscoa como fez Josias. Gente, pensa, as festas, as 3 principais festas de Israel eram para ser celebradas todos os anos. E desde a época do profeta Samuel, quando ele provavelmente entrega o reino para Saul, isso eu tô falando de mim, tá? Não tá escrito. Provavelmente Saul, nem Davi, nem Salomão e nenhum dos outros reis se preocuparam em celebrar as festas, em se dedicar ao Senhor, em celebrar essas festas de acordo com o que estava escrito no livro da lei. Eles simplesmente acharam que aquilo era do passado, que aquilo não era mais para acontecer. E quantas outras coisas, né? Eles foram deixando de lado, foram deixando de cumprir o que estava escrito no livro da lei deixado por Moisés. E isso foi prejudicando dia após dia o reino do sul e o reino do norte. Deixa aqui uma reflexão para mim e para você. Será que é justamente essa negligência a respeito das festas e principalmente da Páscoa, de comer o corpo, né, desse cordeiro que lembrava da libertação? E a gente sabe o que representa esse cordeiro, que é justamente a ceia do Senhor que a gente come hoje, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus, para que nós não venhamos nos esquecer do Senhor e da bondade com que Ele teve a nosso respeito. Será que não foi isso que fez todos esses homens, a partir de Samuel, errarem e se desviarem do Senhor? Então, o quão importante é olhar para a palavra de Deus e olhar para as ordenanças do Senhor, para os mandamentos, e dizer: se Deus deixou em sua palavra, é porque eu preciso cumprir isso para o meu próprio bem. Então, na palavra de Deus não existe nada
que não seja para o nosso benefício. Então, obedecer a palavra, olhar para a palavra, com certeza só trará benefícios para nós. Então, que você possa, nesse dia aí, né, nesse domingo, meditar um pouco a respeito disso e lembrar, né, justamente lembrar de tudo isso que o Senhor já tem falado conosco até aqui, de como a palavra de Deus, ela é completa, né? Ela se fecha, os ciclos se fecham. Deus vai mostrando a sua misericórdia, a sua graça sendo derramada, inclusive aqui na Velha Aliança, né? No Antigo Testamento, a gente vai vendo isso. Então, eu tenho certeza que o Senhor vai, cada dia mais, construir essas verdades no nosso espírito, porque é disso que a gente precisa na presença do Senhor. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar aí o domingo de vocês, que vocês estejam cheios da presença de Deus, aproveitem o dia, descansem, estejam com o Senhor, com a família, quem vai para a igreja de manhã, tarde, à noite, né, faça isso, esteja com o Senhor, em comunhão com o corpo de Cristo, com certeza o Senhor vai construir ainda mais no nosso espírito aquilo que precisa ser feito nesse dia. Amém? Deus abençoe.